paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus venha confirmar o grande livramento do Senhor em nossas vidas. Aleluias! Maravilha, irmãos, sentir a presença de Deus. Irmãos, eu quero ler aqui a palavra do Senhor. A palavra está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1. Aleluias! E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que tremendo essa palavra, que é um aprendizado para nós. Glória a Jesus. É um exemplo muito grande para nós, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Isso aqui, irmãos, é uma parábola que foi contada a respeito de um juiz e uma mulher. Aquele juiz, irmãos, ele não temia a Deus, ele não respeitava os homens, ele não respeitava ninguém. Ele achava que ele estava com todo o poder. Ele achava que ele podia tudo. Então existia ali uma mulher que estava com um problema para resolver. Nesse capítulo aqui não fala qual era o problema dela. Mas a Bíblia diz que ela ia naquele juiz pedir ele para fazer justiça por ela. E ela ia muitas vezes, e ele não fazia nada por ela. Mas de tanto ela insistir, irmãos, chegou um dia que ele falou: hei de fazer justiça para esta mulher, para que ela não me importune mais. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, ela pedia justiça para o adversário dela e ele não fazia. Aí um dia ele resolveu. Glória a Deus, aleluia. Ele mesmo falou, irmãos: ainda que eu não temo a Deus, glória a Deus, aleluias, e não respeito os homens, glória a Deus, aleluia. Como esta viúva me molesta, então eu vou fazer justiça, para que enfim não volte mais e me importune. Você já viu, irmão, quando uma pessoa está precisando de alguma coisa e ele sabe que tem uma pessoa que pode ajudá-la e ele começa a pedir ajuda, ele começa a dizer seu problema, pedir ali uma solução e não tem resposta.
Ninguém nem ouve. Quanta humilhação, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra diz, aqui nessa parábola, que o Senhor disse: ouve o que diz o injusto juiz. Irmãos, uma pessoa sem justa é complicado. Complicado. Porque não tem o coração voltado para a sinceridade. Já está falando injusta. Glória a Deus, aleluia. E tem aqui ainda como se fosse uma pergunta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Aleluias. Você tem certeza, meu irmão? Você tem certeza que Deus tem feito justiça por você? Sabe por quê, irmãos? Porque você tem clamado de dia e de noite. Quantos irmãos crentes que ora de madrugada, ora durante o dia. Quantas pessoas que vivem na oração clamando e pedindo dia e noite. Será se tem alguém que acha que Deus não vai fazer justiça? Sendo que Deus é justo? E tem na Bíblia, irmãos, até referindo para nós amar a justiça. Nós não apoiar a impiedade das pessoas. Irmãos, a Bíblia ela é um manual para nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Ainda está escrito, irmãos, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Está escrito aqui na Bíblia, que depressa Deus fará justiça por nós. Glória a Deus, aleluia. Deus faz justiça, irmãos. E está escrito ainda que tardio. Tem pessoas que acham que Deus está demorando de fazer justiça por ele. Tem pessoas que estão pondo uma causa na mão de Deus e acham que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus está calado, que não mereço orar, Deus não vai fazer nada por mim. Irmãos, Deus está ouvindo e Ele vai fazer justiça depressa por você. Aleluias, porque Deus, Ele que é o guarda fiel de Israel. Deus sabe que nós dependemos dele, irmãos, eternamente. É como um filho, uma criança depende do seu pai. O pai tem que fazer tudo pelo seu filho sendo pequeno. Assim é Deus que conduz a nossa vida. É Deus que resolve nossos problemas, nossas causas. Mas nós temos que orar com confiança. Nós temos que orar crendo, ainda que nós não estamos vendo. Mas o resultado da resposta é essa, é crer sem ver. Não é ver para crer, porque tem pessoas que têm que ver para crer. Essa fé não é de Deus. Aleluias, mas tem de crer primeiro para ver. Glória a Deus. Então, irmãos, ainda tem aqui, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa terra é os corações, irmãos. Será se quando Jesus vier, ainda vai ter alguém que tem fé? Aleluias. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer que nós não podemos perder a nossa fé por nada. Nós não podemos perder a nossa fé no Senhor por nada. Porque quando o Senhor vier, Ele vem achar fé em nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que se vier até anjos pregar outras palavras para nós não aceitar.
Porque vai acontecer de aparecer alguém falando que é Jesus, ele aqui, ele lá, não sei o que tem, é Jesus. Mas para nós não acreditar. Porque Jesus, ele não vai vir de baixo, ele vai vir de cima. E os nossos olhos não podem estar fitos, irmãos, nas coisas aqui de baixo, mas nas coisas celestiais que nos aguardam. Aonde as ruas são de ouro, tem um rio que jorra água de cristal. Pedras preciosas. As ruas são de jaspe. É esse lugar que Jesus preparou para o seu povo. Mas quando ele vier, é necessário que ele ache fé nos corações. Irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo que se a igreja não orar, não vigiar, não clamar, muitos não vão suportar, irmãos, vão perder a fé, porque a apostasia está aí. Irmãos, vamos lutar para que nós não perdemos a fé no Senhor. Vamos lutar, irmãos, com todas as nossas forças, com todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Vamos lutar, porque o alvo da nossa vida é a vida eterna. Nós não podemos ficar aqui brincando de ser cristãos, irmãos. Senão nós vamos ficar com o tempo perdido. Se uma pessoa servir a Deus 50 anos, ele for crente. Mas se ele tropeçar um dia só, ele perde todos os 49, irmãos. Porque a Bíblia diz, tem que perseverar até o fim e herdará a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe, irmãos, poderosamente. Eu quero agradecer vocês, irmãos, que têm escrevido no meu canal, têm compartilhado, têm ativado o sininho. Muito obrigada, irmãos. Que Deus te recompense, viu? Que Deus prospera na sua vida e te dá em dobro. Tudo que você precisar, que Deus te dá em dobro. Tudo é para a glória dele. Amém, irmãos? Mas coopera aí, viu, irmãos? Coopera aí, ajuda o canal. Como vocês estão fazendo. E não esquece que tem alguém orando por vocês. Não sei os seus nomes, irmãos, mas eu sirvo um Deus que sabe. Quando eu falo assim, Senhor, toma em tuas mãos cada irmão que compartilhou, que ativou o sininho, que escreveu, o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe onde está, visita agora. E dá a essa pessoa o que ele precisa, dá o livramento, da saúde, da emprego. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu entrego essas pessoas que têm colaborado com esse canal em tuas mãos. E o Senhor dá a eles a vitória para a tua glória. Deus abençoe, Deus seja contigo, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja na sua vida para sempre, irmãos. E guarda a fé no seu coração. Quando Jesus vier, é necessário Jesus achar fé em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe.